Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, é onde nós vamos concluir nossa caminhada dos últimos 3 domingos, completando o pensamento que vimos na semana passada. O ministro da nova aliança, debaixo do tema, o poder da reconciliação transformando o homem. Poder da reconciliação transformando o homem. Nós vimos, meus amados, na semana passada, ou começamos a ver, no primeiro ponto, a partir do versículo 11, que o ministro da nova aliança proclama a reconciliação motivado corretamente pelo seu relacionamento com Deus e nunca pela aprovação dos homens. Isso foi um pedaço da nossa caminhada na semana passada. Por acaso você não estava aqui ou não teve a curiosidade de assistir a mensagem durante a semana, ela está online e você pode assim pegar o famoso fio da meada. Mas nós vimos também, meus irmãos, em segundo lugar, que o ministro da nova aliança proclama a reconciliação motivados por Cristo, em seu exemplo sacrificial e em sua vida altruísta. E aí nós paramos, até porque ficaria um tanto quanto longo o nosso tempo, para podermos então hoje com mais calma meditarmos do restante do capítulo 5 e um pedacinho do capítulo 6, que é onde o parágrafo termina. Esse é um daqueles textos curiosos onde os colocadores de parágrafos, de capítulos e versículos, deram uma dormida no sentido daquilo que estava sendo passado pelo autor sagrado. Então vamos, meus irmãos, reler o texto para refrescar nossa memória. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 11 até o versículo 2 do capítulo 6. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, lhes estamos dando a oportunidade de exultar em nós, para que tenham que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma. Agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Então, meus irmãos, continuando o nosso raciocínio da semana passada, por favor, não durma, não se distraia, não se perca. Nós não vamos para lugar nenhum, a ser na mesma direção que estávamos semana passada. Nós vamos continuar aprendendo aqui. O ministro da nova aliança proclama a reconciliação motivados por Cristo. Letra C:
valorizando o espiritual acima do material. Valorizando o espiritual acima do material. Tá junto aí? Pronto. Como nós vemos isso no nosso texto? Versículo 16, onde nós paramos semana passada. Paulo vai falar, meus irmãos, que de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Paulo, meus irmãos, como qualquer outra pessoa naquela época, e a mesma coisa aconteceu conosco, antes de nós conhecermos a Cristo, a nossa visão das coisas espirituais era absolutamente nenhuma, nula, impossível de ser exercida, porque nós estávamos, como o próprio apóstolo fala em outro texto, cegados pelo Deus deste século. Não havia condições de nós termos visão espiritual, entendimento espiritual das coisas de Deus. Por exemplo, vamos voltar no tempo na vida do apóstolo Paulo, no capítulo de Atos, aonde Estevão está pregando. Ele é pego, levado diante do sinédrio, ele prega lá novamente, o rosto dele se transfigura no rosto de anjo, e ainda assim, o que acontece com Estevão? Ele é apedrejado e morto. O texto desse capítulo, meus irmãos, termina, e é uma daquelas passagens que você não sabe se está em um capítulo ou no outro, dizendo que o jovem Paulo, o jovem na ideia da época, né, já estava próximo dos seus, ou além dos seus 40 anos de idade, concordou, concebeu também na morte de Estevão. Na verdade, as roupas, as capas, né, das pessoas que apedrejaram Estevão foram tiradas e colocaram aos pés de Paulo para ele, digamos assim, tomar conta. Por quê? Ora, você está apedrejando alguém, vai respingar sangue, não é verdade? E os fariseus, os homens de bem, não queriam ficar com a sua roupa manchada com sangue e se tornar as suas roupas impuras naquela situação. Meus irmãos, talvez tenha sido até um livramento para que Paulo não tivesse participado ativamente, ou mais ativamente, no apedrejamento de Estevão. Então, diante de tudo aquilo que Estevão pregou, do rosto dele transfigurado, nada disso foi compreendido pelo apóstolo Paulo, assim como todas aquelas pessoas que estavam ali acompanhando. Meus irmãos, quando nós não temos ainda a regeneração do Espírito, é impossível que nós possamos entender aquilo que só se pode compreender espiritualmente. É por isso, meus irmãos, que às vezes você está pregando o Evangelho, às vezes você está argumentando, fazendo apologia, por exemplo, contra o ateísmo, contra o evolucionismo, qualquer coisa, e parece simplesmente que as pessoas, é como se você estivesse falando em coreano. Claro, desde que a pessoa não seja coreana. Não há absolutamente nenhuma compreensão daquilo que você está falando. É mais ou menos como a nossa mãe, quando a gente era pequena, repetia, a gente não fazia. Será que eu estou falando grego? A sua mãe já falou isso? A ideia é como você não compreende o que eu estou falando. Meus irmãos, a dificuldade é espiritual, não é lógica. A dificuldade, meus irmãos, é compreender algo que só pode se compreender espiritualmente. Um dos maiores apologistas que nós temos no nosso tempo, que é William Craig, ele falou numa entrevista que ele participa de debates muito mais para benefício daqueles que estão ouvindo do que necessariamente para tentar ganhar alguma coisa com a pessoa que ele está debatendo. Quando ele tem um debate, por exemplo, com um ateu, o objetivo dele não é ganhar do ateu, é que as pessoas que estão ouvindo o debate sejam, se são convertidas, edificadas e aprendam mais, e alguns que estão buscando a verdade possam ser elucidados, porque via de regra aquela pessoa com quem ele está debatendo é extremamente endurecida e não está de maneira nenhuma querendo saber as razões pelas quais nós cremos no criacionismo. Assim, meus irmãos, a cegueira vai se estender até determinado ponto, porque o versículo 17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas.
Ou seja, aquilo que nós víamos de maneira material, de maneira limitada, agora nós podemos ver de maneira espiritual, de uma maneira renovada. E aqui, meus irmãos, é onde vai o nosso alerta. Como alguém renascido pode andar como alguém que ainda não foi regenerado? Alguns anos atrás nós estávamos no nosso grupo lá em casa de adolescentes, na época só tinha adolescentes, e o Wesley estava participando, estava ali no nosso meio. Naquela época ele estava lendo muito sobre a vida de Davi, e é uma maravilha ler sobre a vida de Davi, até quando você chega no capítulo lá que começa assim: no tempo em que os reis estavam na guerra, Davi estava no palácio. Você se lembra o que acontece nesse capítulo? Ele olha do palácio do outro lado da rua, e no pôr do sol ele vê uma mulher se banhando, é Batseba. Aquilo na época, o Wesley era bem mais novo, teve um impacto grande para ele, e ele veio com uma frase, meus irmãos, que eu nunca mais esqueci, não sei se ele lembra. Davi estava agindo como Saul. Eu me lembro que a célula ficou toda meio muda diante daquela frase. Mas, meus irmãos, realmente precisa nos causar espanto quando, vamos deixar Davi lá no canto dele, quando eu ajo como alguém que não conhece as verdades que nós conhecemos. O ministro da Nova Aliança, meus irmãos, ele proclama a reconciliação motivados por Cristo, valorizando o espiritual acima do material. Eu não estou me referindo necessariamente à casa ou carro, mas a tudo aquilo que não tem a ver com o nosso reino. Eu vejo, meus irmãos, muitas vezes tantos cristãos tão apegados com alvos que não são ruins em si, mas com objetivos materiais. Mas você puxa a criatura de lado e pergunta assim: quais são os seus objetivos espirituais? Não há. Se chega no final do ano e não passou no concurso, tem uma profunda frustração. Mas se chega no final do ano e não apenas não ganhou, mas não tentou ganhar ninguém para Jesus, a frustração não é igual. Há algo errado na escala de valores. Não há, meus irmãos, aquele sentimento da mulher de Deus do Antigo Testamento, diz: dá-me filhos, senão morrerei. Dá-me um emprego, dá-me um concurso, dá-me um carro novo, dá-me um namorado, dá-me uma namorada, senão morrerei. Porque às vezes, meus irmãos, nossos alvos estão muito aqui e pouco na eternidade. O que Paulo está falando, meus irmãos, ele está argumentando com os coríntios aqui, é que depois que eu encontrei com Cristo, sendo nova criação, assim como vocês, nossa escala de valor, nossos objetivos estão em outro lugar, não mais onde costumavam estar. E não pode ser mais assim, porque não foi uma obra pequena que foi realizada em nós, foi algo tremendo. E essa obra, meus irmãos, vai ser agora o alvo da explicação de Paulo nos próximos versículos, até chegar até o capítulo 6, onde ele vai terminar falando sobre o que se deve fazer com essa obra. Porque a letra D do nosso ponto 2 é o seguinte: o ministro da Nova Aliança proclama a reconciliação motivados por Cristo, proclamando o Evangelho que nos reconciliou. Ele fecha o ciclo, ele fecha, meus irmãos, o raciocínio. Eu fui alcançado pelo Evangelho da reconciliação. Ora, o que mais eu posso fazer se não proclamar esse mesmo Evangelho? Que alternativa que eu tenho a não ser instrumento deste Evangelho? Mas primeiro, irmãos, vamos ver o que ele quer dizer com isso. Versículo 18: tudo isso provém de Deus, começa com Ele, a iniciativa é com Ele, é dele. Foi Ele que nos reconciliou com Ele mesmo, por meio de Cristo. Ele nos reconcilia e nos vocaciona a ser ministro dessa reconciliação agora para com outros. No versículo 18, meus irmãos, Paulo deixa claro para nós que apesar de tudo aquilo que nós hoje experimentamos, nada teria acontecido se não fosse pela iniciativa dele. Essa é mais uma prova, meus irmãos, de que o pensamento
de que Deus está distribuindo o seu convite para que eu tome uma decisão que nasça em mim, que é motivado por mim, que é por causa da minha vontade, não tem eco nas Escrituras. O texto diz: Ele é que me reconcilia. A semana retrasada, nós vimos em Efésios capítulo 2, que Ele nos deu vida quando nós ainda éramos pecadores. Veja bem, Ele não nos esperou nos converter para depois nos trazer para Ele. Ele nos deu vida quando nós ainda éramos pecadores e nos reconciliou com Ele. Meus irmãos, o mais interessante desse texto é que nessa obra, na continuação dela no versículo 19, tudo o que aconteceu não foi feito por um elemento externo, ou não foi feito em algum lugar futuro na história da humanidade. Olha o versículo 19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Você já ficou brigado com alguém? Chateado com alguém? Agora, e quando a outra pessoa é totalmente culpada? Você não fez absolutamente nada. Eu sei que é bem difícil, né? Mas vamos supor. Este é o caso aqui. Este é o caso, meus irmãos, em que a parte inocente vai atrás da parte culpada. Em que aquele que não deveria ou não precisaria, ele não era obrigado a fazer absolutamente nada, vem nos buscar, a nós, para reconciliar a Ele conosco. E diz o texto que Ele nos reconciliou, versículo 19 continuando, não levando em conta os pecados dos homens. O que esse texto quer dizer, meus irmãos? Que apesar da enormidade dos pecados da humanidade, meus e seus, cada uma das coisinhas que você faz desde que acorda até a hora de dormir, ora, cada uma das coisinhas que você faz desde o dia que você nasceu até hoje, e não só você, mas todos os muito bilhões de pessoas que já existiram na face da terra, Ele não levou em conta. É mais ou menos como alguém diz assim: olha, bora fazer tal e tal coisa, e alguém, você, a primeira coisa que você pergunta é: joia, eu preciso entrar com quanto? Vamos para a viagem missionária? Vamos, quando é que vai ser? Tal dia, quanto? R$60. Tá bom. Agora se eu dissesse para você: vamos para a viagem missionária, quanto vai ser? Tudo que você tem. Onde a gente vai? Para a Lua? Que viagem missionária é essa? Não. É tudo que você tem, e você ainda vai pagar por tudo dos outros também. Porque isso que aconteceu aqui. Quando o Senhor Jesus, meus irmãos, olhou o preço que Ele iria pagar, o texto diz que não houve da parte dele nenhum titubear, pai, deixa eu dar uma pensadinha, vou conversar aqui com uns anjos, parceiros meus, tá? Vou dar uma... Não. Aquele pecado que você cometeu essa semana estava nessa conta também. Aquele pecado que eu cometi esta semana, ou hoje, estava nesta conta também. E Ele não levou em conta, não levou como algo que fosse uma impossibilidade, um obstáculo para Ele. Muito pelo contrário, fez o que tinha que fazer e nos reconciliou. A mensagem da reconciliação. Veja bem, meus irmãos, Ele não apenas não levou em conta os nossos pecados, mas Ele pega essas mesmas pessoas que Ele reconciliou e dá a elas, a nós, a tarefa de fazer com outros, de levar a outros, de transmitir a outros. Portanto, diante da decisão soberana dEle, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Meus irmãos, esta é a mensagem do Evangelho, não é uma mensagem que você está pregando para alguém que é neutro.
É alguém que está em rebeldia com Deus, assim como nós estivemos também. Alguém que está afastado de Deus, assim como nós também estivemos. Alguém que está debaixo da ira de Deus, assim como nós também estivemos. Alguém que precisa ouvir o Evangelho. Não é um aceita Jesus maquiado. Não é apenas algo que você, não, eu conheci a Jesus, Ele salvou meu casamento, Ele salvou meu filho, Ele me deu a alegria de viver. Meu irmão, isso foi um subproduto, graças a Deus, na sua vida, é verdade, é uma bênção. Mas assim como você, assim como eu, a pessoa que ouve a palavra de um embaixador de Cristo precisa entender que é uma palavra de reconciliação. São duas partes que estão rompidas e que precisam se reconciliar. Como você faz isso? Você apresenta a obra da cruz, aquilo que Ele fez para poder reconciliar a Ele com a pessoa com a qual você está falando. E o versículo 21 completa o que você deve falar. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como eu disse, meus irmãos, cada um dos nossos pecados, cada uma das nossas falhas, cada um dos nossos pensamentos vazios, Ele tomou naquela cruz, para que nós pudéssemos tomar sobre nós agora a sua justiça. A ideia aqui, meus irmãos, é como alguém que está trocando de lugar com o outro. É como alguém que chega com as mãos amarradas, coloca o pescoço na forca, o executor está ao lado, como naqueles filmes da Idade Média, com a cabeça coberta, para não ser reconhecido. E quando alguém já está pronto a puxar a alavanca do cadafalso ali para você cair, alguém interrompe e diz: eu vou trocar de lugar com ele. E talvez alguém pode interpor e dizer: não tem condição, porque foi ele que executou o crime. E a pessoa continua: ok, mas eu vou levar a pena pelo crime dele. Se a pessoa, se isso acontecesse, por exemplo, nos Estados Unidos, naquelas execuções, cadeira elétrica, não tem mais isso, né? Agora tem apenas a agulha, a injeção letal. Em que alguém estivesse ali há minutos de partir desta vida. E quando a cortina, já viu nos filmes? Quando a cortina é aberta e tem aquele vidro, do outro lado geralmente tem a família da pessoa que foi vitimada. E alguém levantasse ali a mão, talvez o pai de uma filha que havia sido morta por aquela pessoa, que estava ali sendo executada. E levantasse a mão dizendo assim: eu vou tomar o lugar dele. Meu irmão, todas essas ilustrações que eu estou dando aqui não chegam à milionésima parte daquilo que Cristo fez por nós. Porque apesar de alguém que levantasse a mão e tirasse a forca do seu pescoço, que ele não é culpado pelo seu crime, ele é culpado por um monte de outras coisas. Apesar do pai desta filha que tomasse o lugar do assassino da sua filha, não fosse culpado por aquele crime, ele é culpado por um monte de outras coisas. Mas aquele que tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, o texto diz: foi feito o pecado em nosso lugar. Palavras de Pedro: o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Este é o conteúdo, meus irmãos, do Evangelho da reconciliação que o ministro precisa pregar. Não é um Evangelho fácil de ser pregado. Não é um Evangelho que vai haver uma fila na porta da sua casa para ser ouvido. Ontem à noite nós tivemos no nosso grupo de vida um número grande de pessoas visitando. E não é impossível você ter aquele número e você se manter apenas compartilhando ali sobre o texto de domingo. E Deus, na sua soberania, foi muito bondoso, porque o texto de domingo era esse que nós estamos lendo agora. E ali nos últimos minutos nós aproveitamos para compartilhar o Evangelho. Eu tenho certeza, meus irmãos, que cada uma daquelas pessoas que estavam ali tem lutas pessoais, tem mazelas, tem coisas que querem vencer, tem problemas, talvez no casamento, com filhos, e assim por diante. Mas nenhuma dessas coisas foi endereçada. Nada disso foi mencionado. Pregamos apenas o Evangelho.
nenhuma isca falsa, nenhuma mensagem cheia de pretextos, nenhum evangelismo maquiado, apenas o Evangelho. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é com o Evangelho que o Espírito Santo tem compromisso de vir sobre o coração de cada uma daquelas pessoas e convencê-las do seu pecado e produzir arrependimento. É neste Evangelho, ou com este Evangelho, que o Espírito Santo tem o seu compromisso. Os últimos versículos que nós lemos nessa noite terminam dizendo: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. É tão interessante, meus irmãos, Paulo, diante de tantas dificuldades com essa igreja, de tanta oposição, parece que aqui ele ainda tem um temor de que hajam pessoas naquele meio que estão recebendo um evangelho falso, talvez pela mão dos judaizantes, aqueles que traziam pensamentos ainda da lei judaica para dentro da igreja, talvez alguns que estavam trazendo o evangelho libertino, o evangelho que dizia: não, você vem para Jesus e pode continuar do jeito que você está, tem transformação não, tem que mudar de vida não. Mas o fato é que, irmãos, Paulo está preocupado que haja dentro da igreja pessoas que estão recebendo a graça de Deus de maneira vã, literalmente de maneira que não produza nenhum resultado. Este é o subproduto quando o evangelho verdadeiro não é pregado. Este é o perigo que corremos, meus irmãos, quando as pessoas são atraídas por qualquer outra coisa a não ser a pregação do evangelho. E Paulo inclusive cita o texto de Isaías no Antigo Testamento: eu ouvi no tempo favorável, eu socorri no dia da salvação. Deus novamente tomando a iniciativa. Aparentemente Isaías lá no Antigo Testamento já conhecia as doutrinas da graça, obviamente. O nosso texto termina: digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Querido, agora é o tempo favorável, o dia da salvação do seu colega de classe, do seu colega de trabalho, do seu funcionário, do seu patrão. Agora é o dia de salvação. Eu quero lhe perguntar nessa noite: você tem orado pelas pessoas com as quais você convive? Como nós já falamos tantas vezes, irmãos, quando ensinamos doutrina aqui em nossa igreja, ninguém anda com a letra E gravada na testa. Você não tem como saber se alguém é escolhido de Deus ou não. O nosso papel é semear, é proclamar, é pregar, para que as pessoas que estão ouvindo possam ser alcançadas pelo Espírito Santo de Deus através do Evangelho da reconciliação. Meu irmão, eu quero assistir com você como insistimos na semana passada. Qual tem sido a prioridade na sua vida? Como a sua semana transcorre? Como a sua semana acontece? Como é a sua agenda diante das coisas espirituais? Quantos anos às vezes nós passamos para que pudéssemos, ou que você ou eu pudéssemos ler a Bíblia toda? Quantos anos de convertido nós passamos para que nós pudéssemos ter uma vida diária de devocional? E agora eu pergunto, meus irmãos, quantos anos vão se passar para que nós possamos compreender que nós estamos aqui como embaixadores, representando o reino de Deus, para alcançar as pessoas? Conferências e mais conferências são feitas para tantas coisas serem realizadas na igreja do Senhor. Mas o Senhor deseja de nós, meus amados, apenas uma coisa muito simples: o básico. No final do ano passado, nós tivemos uma mensagem, nós falamos exatamente sobre isso. Não o ano da vitória, não o ano da excelência, não o ano da conquista, o ano do básico. O ano em que você vai terminar lendo toda a Bíblia. O ano em que você vai terminar tendo, na maioria dos dias pelo menos, um tempo devocional com Deus, um tempo de oração, de leitura da palavra. Mas, meu irmão, precisa ser também o ano em que finalmente você vai chegar até o final deste ano dizendo: pastor, meus irmãos, infelizmente eu não alcancei ninguém para Jesus, mas eu fiz o meu papel de embaixador.
eu proclamei as boas novas. Eu preguei, eu visitei, eu me envolvi, eu paguei o preço do meu tempo, de abrir mão do meu conforto, eu fui atrás, eu não me escondi atrás dos meus problemas circunstanciais, eu fiz o meu papel de ministro da nova aliança. Porque pode ser, meu irmão, que ao final do ano você possa ter uma palavra diferente. Irmãos, eu quero agradecer. Pela graça de Deus, Ele me possibilitou, pela sua misericórdia, de ser usado para que esta ou estas vidas estejam hoje aqui no nosso meio, na nossa igreja. Meu irmão, diga-me por favor, isso não é muito melhor do que os nossos empregos e o concurso que a gente possa passar, ou a faculdade, ou conseguir um casamento? Qual projeto humano pode se comparar com um projeto eterno como este? E diga-se de passagem, quem disse que Deus também não nos quer dar todas as outras coisas segundo a sua soberana vontade? Mas o texto diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Será, meus irmãos, que algumas destas coisas que estão em Mateus capítulo 6 têm nos faltado porque o meu coração é dividido, porque o meu coração tem prioridades divididas, e apesar de ser parte desta nova criação, apesar de ser parte deste mundo espiritual, eu ainda vivo muito no mundo material, eu ainda vivo muito ligado à minha antiga vida, onde eu não tenho tempo para as coisas de Deus. Que nós possamos, meus irmãos, diante daquilo que Paulo falou nesse capítulo 5, um pedaço do capítulo 6, como nós falamos semana passada, ir amanhã para a nossa segunda-feira e ter uma postura diferente diante da vida, ter uma postura diferente diante da nossa rotina, não acordar pensando apenas nos compromissos daquele dia, mas o que Deus tem para mim neste dia. Quando você estiver fazendo a sua devocional, dizendo: como eu posso viver esta palavra na minha vida? Quando você estiver orando, que não seja apenas uma lista de Papai Noel, a sua oração, mas seja um tempo de comunhão, de derramar na presença de Deus. E finalmente, em meio a tudo isso, que Deus lhe use, meu irmão, que Deus nos use para levar a luz do Evangelho às pessoas que estão ao nosso redor. Oremos. Deus querido, quando olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós vemos um homem completamente comprometido com o teu reino. Não porque ele era apóstolo, não porque ele era de uma outra época e que não tinha tantas distrações como hoje. Era um homem que tinha que se preocupar muitas vezes com o que comer, tinha que fazer a sua profissão para poder se manter. Era um homem que tinha preocupações e enfermidades como qualquer um de nós, mas que demonstra, meus irmãos, demonstra, meu Senhor, nessa noite, para nós, um comprometimento completo com a obra do Evangelho. Ó Deus, que eu e meus irmãos possamos ser constrangidos, em primeiro lugar, pelo amor de Cristo, pelo seu exemplo, pela sua obra na cruz, mas também, ó Deus, por irmãos como Paulo, como Timóteo, como Pedro, como tantos outros, que não mediram a sua vida e que não tomaram a sua vida como preciosa, não se jogaram completamente na obra do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a sermos desta maneira, vivermos de maneira completa a vida de um ministro da nova aliança, que tem tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja nossa, mas seja de Deus. Que este tesouro, que é a pregação da reconciliação, esteja sendo distribuído para enriquecer muitas vidas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.